Bíblias em Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículos 66 a 72. É o final do capítulo 14. Antes de lermos, nós vamos orar. Você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos ouvir e acompanhar a palavra do Senhor. Pai amado, nós queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que esteja agindo com o Teu Espírito, para que possamos, ó Pai, entender, ter conhecimento e que o Senhor aplique com a ação do Teu Espírito a sabedoria no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, afaste de nós toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que impede ouvir a Tua palavra, e que assim nós possamos estar realmente aprendendo para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na madrugada de sexta-feira da morte do Senhor Jesus, em Marcos, final do capítulo 14. O capítulo 14, ele mostra a quinta-feira. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsêmani. Ele, no início do capítulo, ele tem a ceia com os apóstolos, e na ceia Judas sai para traí-lo, e Judas o trai, e ele é preso no jardim, no Getsêmani, que significa jardim da prensa. Com certeza era uma área particular de uma propriedade de alguém conhecido, amigo de Jesus, que Jesus ia muito para esse lugar. E quando ele estava lá, chega Judas com aqueles soldados e prendem Jesus. Nesse momento da prisão dele, Pedro toma a iniciativa e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, um homem de nome Malco. Jesus põe a orelha no lugar e cura o moço, repreende Pedro, falando que não era por espada que ele seria defendido, e Jesus vai preso, e ele é levado para a casa do sumo sacerdote. Era um palácio, e Pedro, um pouco antes ainda no capítulo 14, Jesus havia dito que eles iriam negar Jesus, que eles iriam abandonar Jesus, que eles iriam deixar Jesus. E Pedro toma a frente de novo lá nessa conversa, e Pedro vira para Jesus e fala assim: olha, eu morro, eu vou com o Senhor para a morte. E ele insiste. Nessa insistência dele, ele leva também os outros apóstolos a falar a mesma coisa. Ele toma a frente, e os outros, acho que impulsionados por aquela decisão dele, os outros também falam: vocês vão me negar. E você, Pedro, você, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Essa passagem, meus irmãos, nós temos ela em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos. Então você precisa, se você quiser ver os detalhes, você precisa já juntar os 4, falei isso aqui semana passada, pegar talvez 4 Bíblias, abrir uma em cada texto, e ler lá, ler cá, ler lá e ler cá, que você vai entender, porque cada um dá um detalhe. Aqui em Marcos, nós precisamos de lembrar que Marcos, ele é o primeiro dos evangelhos. Ele foi escrito
Talvez para aquele homem, aquele rapaz que nós falamos semana passada, que saiu, fugiu, ele estava enrolado no lençol e eles tentaram pegar ele quando prenderam Jesus, ele larga o lençol e foge nu. Ninguém escreveu isso em lugar nenhum da Bíblia, só Marcos, então só podia ser ele, porque como é que ele ia contar essa história? E aqui, no texto que nós vamos ler, Pedro, com certeza foi Pedro que falou com Marcos. Por quê? Porque se Marcos fugiu, como que ele saberia disso? Pedro contou para ele o que nós vamos ler. E meus irmãos, eu quero que você preste bem atenção no texto, se acompanhe, porque nós criticamos muito Pedro por causa do que nós vamos ler nesse instante. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caído em si, desatou a chorar. Meus irmãos, quanto que nós somos instáveis na vida. Quanto que nós somos instáveis. A instabilidade nos causa dores emocionais, ansiedade, depressão, perturbação mental. A instabilidade é um problema sério na nossa vida. Muito sério. E Pedro é um exemplo de instabilidade que nós temos na palavra de Deus. Pedro é um homem decidido. Pedro é um homem que quando Jesus chama ele, ele larga tudo e vai servir, vai atrás de Jesus. Pedro é um homem que era um líder. Ele falava, os outros seguiam, os outros acompanhavam. Nós vamos ver Pedro liderando a igreja em Atos dos Apóstolos. Pedro era um amigo próximo do Senhor. Nos momentos assim, marcantes da vida do ministério de Jesus, Pedro estava junto, mas Tiago e João. Pedro estava junto na ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo. Pedro estava junto no monte da transfiguração. Pedro estava junto no dia que Jesus chorou no Getsêmani, suou sangue, querendo que o cálice fosse afastado dele. Pedro estava lá, junto com ele. Então Pedro era um amigo próximo. Pedro era um corajoso. Alguém pode dizer, não era. Era. Pedro era um homem corajoso. Pedro foi o único que arrancou da espada e partiu na briga, na hora que foram prender Jesus. Ele cortou a orelha de Malco. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ele andou. A gente fala que ele afundou, mas ele andou. Você nunca andou. Você, talvez, como eu, deve viver a vida afundado, mas não andando sobre as águas. Ele andou sobre as águas.
Meus irmãos, Pedro era um homem muito corajoso. A coragem de Pedro, ela é vista em todo o ministério de Jesus e é vista também na igreja primitiva. Pedro disse: importa obedecer a Deus do que a homens. Pedro prega em Jerusalém e denuncia os fariseus e denuncia os religiosos e mostra que Jesus ressuscitou. Primeiro sermão onde converte 3.000 pessoas, quem pregou foi Pedro. Era Pedro. Pedro era um homem muito corajoso. Mas Pedro, num ato de coragem, ele vai atrás de Jesus, que Jesus está preso. Ele cortou a orelha de Malco, mesmo assim ele vai atrás. E entra na casa do sumo sacerdote para ver o que ia acontecer com Jesus. O único outro que entrou, segundo o relato dos outros apóstolos, foi João. João entra também, porque João era conhecido do sumo sacerdote, ele conhecia a moça que estava à porta, e ele chama, fala com ela, ela deixa entrar Pedro. Pedro entra. Meus irmãos, Pedro entrou num lugar fechado. Pedro era muito corajoso. Mas Pedro teve medo. Pedro teve medo. Pedro olhou para a força do vento e afundou. Pedro teve medo e negou Jesus. A instabilidade nossa é um problema muito sério. Vamos para o texto. Versículo 66, olha o que diz o versículo: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Pedro estava no pátio. Como é que era isso? Com certeza deveria ser uma casa onde tinha um pátio central, que era o que era comum naqueles palácios, vamos dizer assim, naquela época, tinha um pátio central. Jesus com certeza estava num lugar um pouco mais alto, porque Marcos diz que ele estava embaixo, e Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio de madrugada, numa hora imprópria, de forma errada, como nós vimos semana passada, e Pedro estava ali. E diz que esta mulher aparece, estava embaixo, e veio uma das criadas do sumo sacerdote. E essa mulher, no versículo 67, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Havia um grupo de pessoas que estavam ali, aquentando-se fogo, com certeza a noite era fria, Pedro estava ali, e a mulher vem e reconhece Pedro. Essa mulher reconhece ele. Como nós não sabemos, mas diz que ela estava na porta, no átrio, ela que abria esse portão, e ela reconhece Pedro sentado lá junto com aqueles homens. Mas o versículo 68 diz: mas ele o negou. Não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre, e o galo cantou. Ele, quando ela fala isso, ele nega, e vai para o portão para sair. Com certeza não deixaram ele sair, o portão estava fechado. Diz o texto que houve uma troca de pessoas naquele momento. Aqui alguns teólogos dizem que esse canto do galo era porque tocava uma trombeta. Alguém já até falou isso aqui há pouco tempo, eu nunca tinha ouvido isso, eu fui procurar saber, e realmente tem alguns que falam que era na troca da vigília, da noite, das vigílias, tocava uma trombeta, e foi essa trombeta. Mas na verdade, meus irmãos, a maioria dos comentaristas dizem que realmente Jesus estava falando de um galo que cantou. É o que o texto está dizendo, a palavra aqui realmente é galo mesmo, e diz que o galo cantou quando ele fez essa negação.
O galo cantou a primeira vez. O texto que Jesus havia dito lá atrás diz que o galo cantaria até a segunda vez, ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse a segunda vez. Então o galo canta quando ele nega a primeira. E aí no versículo 69, Pedro é visto por uma outra criada. Aqui Marcos dá a impressão e que é a mesma. Mas quando você vai ler o texto de Mateus ou o texto de Lucas, e vai juntando esses textos, você vai ver que é uma outra criada. Provavelmente já tinha se passado 1 hora, algum tempo, trocou-se a criada que estava à porta, e essa outra criada, e a criada vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Uma segunda pessoa diz que era ele. Aí no versículo 70, se você olhar aí, mas ele outra vez negou. Ele negou de novo. Não sou eu não sou amigo dele, eu não o conheço. Meus irmãos, Pedro estava dizendo que não conhecia Jesus. Isso é mentira. Ele conhecia. E bem, muito bem. Ele diz, não conheço a Jesus. E aí, meus irmãos, no versículo 70, e pouco depois os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente é um deles, porque também és galileu. Por que eles dizem isso? Porque o judeu da Judéia tinha preconceito contra os judeus galileus, judeus da Galileia. E Pedro era galileu. Eles tinham preconceitos, eles desprezavam os judeus da Galileia, e os judeus da Galileia tinham um sotaque diferente dos judeus da Judéia. Então, Pedro tinha um sotaque diferente, eles conhecem a Pedro, eles sabem que Pedro era um galileu, e eles dizem isso. Aí no versículo 71, ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Pedro nega pela 3ª vez, e agora ele passa a mentir, a jurar, a praguejar, a xingar, e você pode fazer o que você quiser. Ele começa a ficar nervoso com essa situação, e diz, não conheço esse homem de quem falais. Eu não conheço esse homem. No versículo 72, o galo canta pela 2ª vez, cumprindo o que Jesus havia dito. Segundo a narrativa de Lucas, Jesus olhou para Pedro. Aqui não tem isso. Mas na narrativa de Lucas, diz o texto, que com certeza Jesus estava sendo tirado de um lugar para outro dentro do palácio, porque ele seria julgado no amanhecer do dia, de novo pelo Sinédrio, e depois pelo governo civil, por Herodes. Ele iria passar por 3 julgamentos religiosos durante aquela noite, até o amanhecer do dia, depois mais 3 julgamentos civil, até o meio-dia, e seria crucificado. E morreria à tarde. Então, quando provavelmente Jesus estava sendo transferido de algum lugar dentro do próprio ambiente, e quando ele passa, Pedro nega, Jesus olha para ele. Diz o texto de Lucas que Jesus fitou os olhos de Pedro, olhou nos olhos dele, e ele havia acabado de dizer que não o conhecia. Ele havia praguejado, ele havia jurado, eu não conheço esse homem. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. A partir daí, quando ele vê Jesus, que Jesus olha para ele cai em si e chora desesperadamente. Ele cai em lágrimas, ele chora. Pedro cruza o olhar com Jesus, lembra do que o Senhor falou com ele,
e ele sai do local. Diz o outro texto que ele chora amargamente pelo que ele havia feito. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeiro, que você precisa de ouvir isso que eu vou dizer aqui. Deus não impede a nossa instabilidade. Deus não impede que aqueles que são próximos dele, que são servos dele, são amigos dele, são filhos dele, são adotados por ele, tenham momentos de instabilidade. Deus não impede isso. Nós vamos encontrar na Bíblia muitos homens que tiveram momentos de instabilidade. Muitos servos de Deus que não suportaram determinadas pressões e tiveram momentos de instabilidade. Segunda coisa que nós aprendemos sobre Deus nesse texto é que o Senhor conhece os nossos atos antes de nós o cometermos. O Senhor conhece os nossos atos antes que a gente os cometa. Jesus sabia, você vai me negar 3 vezes, você vai ser infiel, porque a palavra negar lá, que Jesus disse que eles iriam fazer, era infidelidade. Você vai ser infiel, vocês serão infiéis para comigo. Vocês serão infiéis. Então o Senhor conhece os nossos atos antes de nós o cometermos. O Senhor observa todos os nossos atos. Jesus olhou para Pedro. Jesus olha para Pedro. Ele olha. E Pedro reconhece e lembra aquilo que o Senhor havia dito. Então o Senhor observa todos os nossos atos. E o olhar do Senhor, meus irmãos, é misericordioso. É o olhar de alguém que entende os nossos pecados, as nossas fraquezas, alguém que nos ama. Isso é o que o texto nos ensina sobre Deus. Agora, o que esse texto ensina sobre o homem, sobre o ser humano que nós encontramos aqui? Primeiramente, o que esse texto nos ensina é que em Cristo, até os servos do Senhor são instáveis. Isso faz parte da nossa natureza. Hoje você tem coragem, amanhã você tem medo. Hoje você está para cima, amanhã você está para baixo. Hoje você diz, de forma nenhuma, abandona o Senhor. Amanhã alguém te pergunta se é crente. Não. Qual igreja você frequenta? Nenhuma. Amanhã você diz, não, eu sou presbiteriano. Meus irmãos, nós somos instáveis. Nós somos instáveis, apesar de que nós somos cristãos. Nós somos instáveis. Agora, sem Cristo, não tem estabilidade nenhuma. Aí, sem Cristo, é completamente instável. Porque as pessoas que estavam com Pedro, elas questionam Pedro, porque na verdade elas não queriam saber de ninguém que seguia o Nazareno. Então aqui nesse texto nós encontramos um homem crente, que tem um momento de instabilidade, mas encontramos um grupo de pessoas que nem salvos eles eram. Pessoas que, na verdade, em momento nenhum, eles tinham coragem de declarar aquilo que eles eram, porque eles não eram cristãos. Pessoas que são inconstantes e são constantes nos seus pecados. Eles não são instáveis na sua vida, mas eles são constantes, eles são estabilizados nos seus pecados, e esses não se arrependem, esses são condenados ao inferno, e espero que você não esteja envolvido nesse segundo grupo. O que fazer com o texto? Você lê um texto desse e fala, isso é a vida de Pedro, o que eu tenho com Pedro? Eu não sou Pedro, o que eu vou fazer com isso?
Meus irmãos, nós temos algumas coisas que nós precisamos de aplicar na nossa vida hoje, com relação a esse texto. Primeiro, você precisa de reconhecer que você não é aquela pessoa tão segura que você pensa que é. Reconheça a sua instabilidade. A palavra do Senhor diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa. Por que a palavra diz aquele que pensa? Porque ninguém está. Pode cair a qualquer momento. Ninguém está. Então aquele que pensa, veja que não cai. Esse texto, uma vez, estou abrindo um parênteses aqui, uma vez pensando nesse texto, eu pensei, é melhor a pessoa andar então de joelho, né? Porque se cair, cai já, perto do chão. Então é melhor você andar de joelho. Então aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Segunda coisa que esse texto nos desafia: afaste-se das rodas dos escarnecedores. Foram eles que prenderam Jesus. Foram eles que provocaram Pedro e levaram Pedro a negar. Se Pedro não estivesse ali, se Pedro tivesse sentado lá no outro canto, se Pedro tivesse ficado lá de fora, se Pedro tivesse, em vez de esquentar fogo com aquela turma, Pedro tivesse em qualquer outro lugar, ele não teria negado, porque ninguém teria perguntado. Mas não, ele nega porque perguntam. Então afaste-se das rodas dos escarnecedores, lembrando do Salmo 1, não pare, não se assente, não ande, não pare, não se assente na roda dos escarnecedores. Esse pessoal, foi o pessoal que ajudou a prender Jesus. E é no meio deles que Pedro estava. Foi ali que Pedro negou eles, negou Jesus. Nunca acho que você é capaz de ser totalmente fiel ao Senhor. Reconheça a sua instabilidade e nunca vai, eu sou instável mesmo, mas chegar ao ponto de negar Jesus, isso nunca. Meus irmãos, não diga essa palavra nunca. Não diga. Peça ao Senhor graça. Busque, aí já estou na quarta, busque a graça do Senhor para se manter junto dEle. Ao invés de você dizer que nunca eu farei isso, diga: Senhor, me dá graça para que eu não faça isso. Porque quando você diz assim, nunca farei, você está fazendo igual Pedro: eu vou morrer, mas eu não nego o Senhor, você vai me negar antes que o... Meus irmãos, Jesus falou isso com Pedro, já estava de noite. O galo já ia cantar daí a poucas horas. E ele disse para Pedro, não foi daqui uns dias não, meus irmãos, foi poucas horas antes. Ele diz a Pedro, antes que o galo cante esta noite, você vai me negar. Pedro não acreditou. Então, busque a graça do Senhor para se manter junto dele. Nós precisamos de pedir isso. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a me manter no caminhar da vida durante anos e mais anos, me ajude a me manter nos teus caminhos. Se o Senhor não nos ajudar, meus irmãos, nós vamos nos afastando do rebanho. Esses dias eu fiz um comentário com alguém, falando assim, pastor tem que cuidar de ovelha que muitas vezes, distraidamente, cai no buraco lá, está lá, o pastor leva as ovelhas para o pasto, chega lá, ela cai no buraco e o pastor tem que ir lá buscar. Mas eu não acho na Bíblia lugar onde a gente tem que buscar a ovelha que pulou a cerca do aprisco. Os irmãos, ovelha não pula cerca de aprisco. Quem pula cerca de aprisco é cabrito. Quem pula cerca de aprisco é bode, não é ovelha não. Por isso a palavra do Senhor diz aqui que saiu do nosso meio não eram dos nossos. Saiu do nosso meio não eram dos nossos. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos de pedir a Jesus, Senhor, tem misericórdia, me mantenha junto do teu povo, não me deixe ir afastando, daqui a pouco nós estamos como aquele tição do fogão de lenha que você tira, enquanto ele está no fogão ele está pegando fogo, mas se você tira e põe fora do fogão, ele para de pegar fogo.
O carvão que você tira de uma churrasqueira, se você pegar ele, tirar ele e colocar fora, ele vai apagar. Lá dentro ele vai virar cinza, mas lá fora ele vai apagar. Nós somos assim. Essas instabilidades nossas são perigosíssimas. Porque é nessas instabilidades que nós nos afastamos. É nesses momentos de instabilidade é que nós negamos. Que nós vamos aquentar fogo com herético. É nesse momento. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos buscar a graça do Senhor para que Ele nos mantenha junto dEle. Olhe para o Senhor. Não importa, você caiu, olhe para o Senhor. Porque o olhar do Senhor de misericórdia vai trazer ao seu coração dor, sofrimento. Mas você vai se arrepender. Meus irmãos, Judas vendeu Jesus, e segundo a Bíblia diz, Judas, ele sentiu remorso, e vai se matar. Pedro chora, e nós vamos ver lá na frente, que Jesus vai se aproximar, e vai falar com ele, Pedro, volte, você me ama? Amo, Senhor, amo. Então busque a graça do Senhor para se manter junto dEle. Olhe para o Senhor, o olhar do Senhor é misericordioso. Volte sempre para o Senhor, só Ele pode te restaurar. Volte para o Senhor, enquanto há tempo. Volte. Não fique caído, volte. Ah, mas voltar tem um preço. Meus irmãos, aqui tem um preço. Pedro estava lá no conforto do fogo, e ele foi embora. Tinha um preço. Ele tinha que sair do meio onde ele estava. Ele chorou amargamente e saiu do meio daquele povo. E foi embora. Talvez alguém, olha lá, o Galileu está chorando. Olha lá, foi embora chorando. O que está acontecendo com aquele homem? É porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Então nós precisamos, meus irmãos, de colocar isso em prática. Nós precisamos de olhar para o Senhor, nós precisamos de voltar, nós precisamos de pedir a Ele que nos restaure. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: coragem e medo é real na nossa vida, meus irmãos. Josué, capítulo 1, que nós lemos, tenha coragem de fazer tudo o quanto o Senhor te mandou fazer. Tenha coragem de obedecer a Deus. Tenha coragem. As pessoas acham que ter coragem ali em Josué é coragem de sair fazendo as coisas. Meus irmãos, não é isso que está escrito no texto. Ser forte e corajoso para fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer. Tenha coragem de ser crente, tenha coragem de ser cristão, tenha coragem de não negar a Cristo, tenha coragem. Saiba que você pode ter instabilidade, mas busque a coragem de ser quem você é. Você é filho adotado pelo Senhor, você tem uma identidade, a sua identidade é: sou filho do Altíssimo, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, sou estrangeiro nesse mundo, sou peregrino nesse lugar, eu não sou daqui, eu vou voltar para onde é o lugar eterno, eu vou estar com meu Senhor. Que você tenha coragem realmente de viver segundo a vontade do Senhor. Eu quero que você curva a sua cabeça e durante alguns